Estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, o programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo dois amigos para conversar, bater esse papo legal, e eles vão trazer muito conhecimento, muitas dicas sobre ar-condicionado. Então tem o nosso amigo engenheiro mecânico Amândio Monteiro e o Tércio Santana, que é o suprassumo da técnica da instalação, né, Tércio? Você que é o papa da instalação do ar-condicionado? Da instalação, manutenção. Legal. Quanto tempo? Eu posso dizer a vida inteira. Eu estou nessa área desde dos 14 anos. Você não pode falar assim, cara, a vida inteira, que senão Porque você vai ter que acabou, contar né? a sua idade. Vai revelar a idade, é perigoso. Desde os 14, então. Gente, eu queria agradecer vocês terem arrumado esse tempo para vir bater um papo com a gente e trazer para o nosso telespectador um pouco de conhecimento, tanto da técnica quanto da prática, né? Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui presentes e poder transmitir alguma coisa que a gente adquiriu ao longo do tempo da nossa vivência aí de campo, né? Amândio, na verdade você é da área de tecnologia, você é engenheiro, né? E como que enveredou? Você está dentro da área da mecânica, porque o ar-condicionado ele é mecânico, né? E como é que aconteceu esse fato aí? Conta um pouco pra gente. É até um fato curioso, né? Porque minha formação original foi numa ramificação de mecânica automobilística. Tá. E meu primeiro estágio foi dentro da Mercedes-Benz do Brasil. Mas a oportunidade que surgiu dentro da empresa foi na área de utilidades. Então eu acabei caindo na manutenção da fábrica. Então pegava toda a parte de fluidos, ar comprimido, água potável, água industrial, ar condicionado, eram dos itens. E eu comecei a gostar do ar condicionado por esse primeiro contato. Aí aproveitei e fiz uma pós e acabei ficando no ar condicionado. Daí abrimos a empresa e daí nunca mais saí do ramo. Você aprimorou nesse setor, assim, né? É verdade, é verdade. O Tércio também, o Tércio vem... O Tércio brincava de passear dentro. Ele falava, então, desde os 14 anos de idade, estou imaginando. Como é que aconteceu isso, Tércio? Aconteceu que nós éramos do ramo do comércio, tínhamos bar do lado de uma empresa de ar-condicionado na época. Legal. E foi o meu primeiro emprego, foi como office boy nessa empresa de ar-condicionado. Toda a minha família trabalhava nessa empresa de ar-condicionado, os que não trabalhavam no comércio trabalhavam no ar-condicionado e eu entrei. E dali para cá não saí mais dessa área, trabalhando, passando por vários departamentos da área de ar-condicionado, até chegar abrimos a empresa e trabalhamos diretamente com o consumidor. Legal. Não era aqui na região oeste, né? Na região oeste e em toda a grande São Paulo. Legal. Porque eu me recordo também que uma época eu fui fazer uma instalação num shopping e eu tive que fazer a extensão dos dutos, aquela coisa toda. E procurei uma empresa aqui na região oeste que me deu todo esse suporte, me deu todo esse punch para poder instalar o ar-condicionado numa loja lá que a gente adquiriu. Interessante, eu gostei muito desse ramo, porque também é hidráulico, né? A gente ficou... São fluidos, né? De uma fluidos, forma, é uma maneira ar também é um fluido. É um fluido, e a gente... E interessante, né? Porque a gente sempre fala, eu e o Egídio somos oriundos lá da Sabesp, e a gente tinha que separar os dois fluidos para proteção das redes. Sim. Entre o líquido da água e o do ar. Então você tinha as ventosas que colocava, tal. Então tinha um sistema de separação, né, de um do outro que achava muito interessante. No ar condicionado também tem esse. Você também tem os purgadores de ar que a gente conhece para tirar separar. o ar das tubulações de água, que a gente também usa um sistema com água gelada. E os dois juntos dá problema de pressão. Dá conflito, ele começa a cavitar a bomba, começa a dar... Não tem fluxo de água suficiente. Exatamente. Né? Tem o perigo do golpe de ariete. Também, pode quebrar a tubulação, pode provocar um acidente muito feio. Acidente bravo. Mas interessante, grande, então já está há bastante tempo que está na área da... Já tem
uns bons anos aí. Uns bons anos Bom, na eu Por posso baixo, dizer que estou há uns 30. 41 anos no ramo Maravilha. de ar-condicionado. Desde 75. Ele tá pintando o cabelo, hein? Ele tá, porque O terço ainda não Não, tá. ainda não fiz essa opção. o terço, o terço na não tá. verdade, ele tá perdendo aquela. Tá perdendo os cabelos. Antes de não pintar, ele pintando. resolveu tirar, pô. Acho que foi isso, pô. É mais econômico. Mas, Não é que ele tirou. É que ele o paga meio corte só. O cabelo dele é rebelde. Ele paga o dobro, Por quê? porque dá muito trabalho pro barbeiro achar. Baixar? Então tá. Isso é verdade. Desculpa a brincadeira. viu? Mas a gente- aqui Imagina. é papo mesmo, é papo. E dá umas dicas dos tipos, do que pode ser feito, aonde, como. Em primeiro lugar, a manutenção... Nós temos tipos Sim. diferentes de ar, de né? sistemas, né? Então, assim, o ar-condicionado tem dois tipos básicos de climatização. Os equipamentos com expansão direta e os equipamentos com expansão indireta. O que difere um do outro é a forma que ele refrigera. O indireto, o sistema resfria a água que circula numa tubulação e que vai passar nos diversos trocadores, que a gente pode chamar de radiador. Como se fosse um radiador de automóvel. A água circula e tem uma ventoinha que passa através das colmeias o ar que vai para o ambiente. O sistema direto, ele usa o gás, ao invés de usar a água, diretamente no mesmo tipo de colmeia e tem o mesmo ventilador que também passa o ar e vai para o ambiente. Esse basicamente, sim, a grosso modo, bem simples, é isso que a gente tem. Que a gente Um pode é gás, um é classificar. água. Um usa o gás como elemento direto para trocar calor com o ar e o outro usa água gelada para trocar calor com o ar do ambiente, né? Quer Legal. dizer, retirar o calor e fornecer ar frio. Independente do tipo, pode ser instalado qualquer um em qualquer ambiente. Sim, o que difere é o custo, né? O sistema de expansão indireta ele tem um custo 25% a 30% acima do preço normal de um sistema convencional direto, né? E a manutenção dele também é um pouquinho mais complicada, né? Quer dizer, mais cara, né? Mas pode ser utilizado. O que a gente faz é seleciona uma capacidade acima de, vamos dizer assim, 500, 600 metros quadrados, a gente pode fazer o sistema com água gelada, que é o indireto, e abaixo disso faz o convencional. Que é Dá a expansão. menos manutenção. É mais fácil de instalar, não dá vazamentos de água, porque a água, se tiver um vazamento, pode... Mânlio, na verdade, a gente fazendo uma evolução nos sistemas de ar-condicionado, aqueles ar-condicionados, eu trabalhei na região da Paulista, tinha muito aqueles ar-condicionados pendurados nas janelas, o que dava problemas, né? Sempre, inclusive até de segurança, né? Teve aparelhos que chegaram a romper e cair de alturas. E esse sistema foi evoluindo, nós estávamos até conversando um pouco antes, hoje você tem praticamente o mesmo sistema, só que dividido ao dois, né? Sim. Então você tem as máquinas posicionadas num lugar mais seguro e através de dutos chega aos distribuidores. Agora, quando você tem um sistema direto, né, onde você tem as câmaras e toda a tubulação, essa tubulação também tem dimensionamento. Sim, claro. E que às vezes, Egídio, se não tiver uma revisão de projeto, você pode ter problema. Se você pegar um prédio, por exemplo, um hospital, né, onde você vai ter todo um sistema de ar-condicionado, você tem que estar dimensionando toda essa tubulação para poder chegar no seu fluxo final. E já teve casos de ter conflito com a parte estrutural do prédio. Entende? Então aí você tem outras variantes, outras variáveis que você tem que fazer em termos de alteração. Quando vocês fazem esse estudo, vocês vejam tudo isso. Vocês têm essa disponibilidade de projetos, a empresa é Santana, né? Sim. Vocês fazem também isso. O projeto ele tem que ser bem estudado desde a primeira concepção. Então, já começamos assim, vamos colocar o quê? Um sistema de água gelada? Ok, o sistema de água gelada pressupõe tubulações de dimensões adequadas, velocidade da água adequada para não ter problemas de perda de carga ou golpes de areia.
E a tubulação toda ela é isolada para evitar perdas, porque essa água gelada ela condensa, é como se você tira um copo da geladeira e ele fica molhado por fora, é condensação. Então a tubulação condensando, ela vai aquecer a água, quando a água chega no destino final, ela já não está na temperatura que ela saiu da máquina, e ela precisa chegar lá o mais próximo possível. Então realmente a gente tem um cuidado com isso. O dimensionamento é feito de acordo com a norma, sempre considerando a norma em primeiro lugar. Responsabilidade técnica da ART que a gente assina, claro. E isso vai para o cliente como um produto já definido e acabado, e ele instala e até hoje ele tem ficado satisfeito, né? Não sei se por coincidência, mas a gente tem feito um trabalho que tem dado resultado. Legal. A Santana, ela faz projeto de instalação e manutenção? Completo. Tudo? Completo. Desde a concepção do início da obra, o que vai ser, se senta com a equipe de arquitetos, se estuda a disponibilidade, o prédio, os espaços que a gente tem. As interferências? Sim, claro. Os projetos depois são enviados, o pessoal de arquitetura faz o interface desses projetos para que não haja conflitos com iluminação, hidráulica de incêndio, outras coisas que tem no prédio. E a gente recebe a aprovação ou alteração necessária e faz o que for preciso. Eu estava citando o caso do hospitalar, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre a manutenção e a grande preocupação de contaminação dos dutos, que eu acho que é um ponto que tem que ser alertado, né? Principalmente nesse fato. Agora, quando acontece muito, e acontece muito isso, você tem um projeto original, acabou, tal, você está lá, você sabe o que está fazendo, mas tem muita alteração no meio do caminho. Né? Então isso aí tem que ser revisto e às vezes você tem algumas interferências que não é possível acontecer. Né? O campo é diferente do projeto, o papel aceita tudo, a gente fala sempre isso. O papel, se você fizer uma coisa errada, vai ficar errada no papel. Quando a gente chega no campo, a gente se depara com a realidade e a gente faz essas adequações. Se o projeto for nosso, a gente já faz as correções, porque eventualmente foi uma interferência que houve na obra. Se o projeto não for nosso, a gente chama quem fez o projeto para que seja discutido a alteração que a gente está propondo. Então, o interessante é que você hoje tem mais opções, né? Às vezes, se você não tem como levar um ar condicionado a um determinado ponto, você pode utilizar outro equipamento que vai fazer o mesmo efeito. Sim, e os equipamentos também, apesar do fundamento ser o mesmo, mas eles hoje estão muito mais eficientes. Você pega um equipamento, vamos dizer, o consumo de energia em relação ao quilowatt de TR produzido, ele está muito mais baixo. Hoje você tem um consumo muito mais baixo. Estamos falando em cerca de 40% a 50% do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Consumo, praticamente a capacidade. Houve uma revisão quase que geral, né? Sim. E os fluidos também, né? Porque teve que haver uma adequação, porque a gente teve um tratado de Montreal, teve uma camada de ozônio que até hoje ainda não está recuperada, e isso afeta toda a humanidade, como nós somos afetados pelo rompimento dessa camada, né? Tá certo. E hoje nós temos fluidos que não agridem mais a camada de ozônio. Os primeiros fluidos que produzidos, as primeiras geladeiras, vamos dizer assim, usavam refrigerante 12, que é um número, ele era altamente agressivo, agressivíssimo, né? A camada de ozônio. E praticamente se trocou todo o equipamento, né? Sim, não, hoje trocou tudo, né? Naquela época fez uma troca total. Aí você troca o compressor, troca o tipo de óleo que vai no compressor, porque o compressor é uma máquina, tem óleo dentro. Esse óleo circula pelo circuito de refrigeração, circuito fechado. Então o cara fala assim, o gás consumiu. Muita gente tem o hábito de falar. Estou falando de algumas empresas, entre aspas, não idôneas. Seu gás já venceu. O gás não vence, gente, não tem validade. Depois que você colocou ele na máquina e não teve nenhum agente externo, ele dura ad eterno. Ele fica lá. Ele fica lá. Esse alerta aí nós vamos continuar no segundo bloco. Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo, aguarde e voltamos já já. Ok.
A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas. Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de costume, eu quero fazer aquele lembrete a você, telespectador, caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode estar adquirindo para esse serviço. E quero lembrar também a você, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione Cidade de Osasco. Você estará contribuindo com a associação, que fatalmente esse recurso vai estar voltando para você mesmo. E agora vamos retornar com a nossa dupla de amigos aqui. A gente estava falando da instalação, né? E você mencionou o sistema que o Paulinho estava falando com amônia, que está retornando? É uma tendência que já se verifica para grandes equipamentos, não equipamentos domésticos, evidente, né? Porque a amônia ela tem um efeito cáustico. Quando ela vaza, você não consegue ficar no ambiente. Ela irrita as mucosas, vista, nossa, é terrível, né? Mas, pelo fato dela não agredir a camada de ozônio, com toda essa preocupação que houve, a amônia sentiu um certo fôlego para voltar. Então, hoje nós temos unidades, principalmente resfriadores de água, resfriadores de líquido, né, que a gente chama, chillers, né? Water chillers, com amônia. Ele tem o gás, né? É o gás. Ele, na realidade, ele não tem o compressor, né? É um equipamento que já não tem o compressor. Ele tem um sistema de aquecimento, ele trabalha com absorvedor e com condensador. E o único inconveniente é realmente o vazamento, né? A amônia não pode ter contato com cobre. Então tudo que a gente imagina de tubulação tem que ser em aço, porque a amônia é corrosiva e ela realmente... E o PVC? O PVC não poderia ser usado pelas pressões e pelas temperaturas que você passa, ele não é adequado. Não é. A não ser algum PVC especial, a Tigres tem alguma linha, tem uma linha, exatamente, acho que não compensa. E depois você tem uma cola que normalmente você usa no PVC, que ela também não é compatível. Ela pode desgastar. Acaba tendo um risco aí de você ter um vazamento, né? A tubulação ainda é o que é usado. E o aço é inox ou não? Não. Pode ser aço carbono, o Schedule 40 ou o DIN 2440, qualquer um dos dois, né? O pessoal normalmente usa o DIN 2440 porque é mais barato, parede mais fina, né? Mas o certo seria usar o Schedule 40, que é um tubo mais espesso, mais reforçado. Seria. E a gente, quando fala em refrigeração, né? Você tem uma especificidade diferente do ar-condicionado também, né? Porque o ar-condicionado você tem uma insuflação de ar, né? Troca de calores, aquela coisa toda. E é interessante que eu queria dar um foco nesse sentido, era em relação à manutenção dos sistemas de ar-condicionado, que a gente estava conversando, né? No sentido de evitar a proliferação de bactérias, de fungos, essa coisa toda. E eu sei que vocês têm uma preocupação e uma atividade específica para isso, né? Eu vou dizer assim que é uma das principais preocupações nossas. A manutenção, normalmente, o pessoal acha que manutenção é limpar o filtro de ar. Limpou o filtro de ar, tá bom. Não. Nós temos vários elementos que têm contato com o ar dentro da máquina. A serpentina tem contato com o ar. A bandeja de condensação pega todos os produtos que foram
passaram pelo ar, Isso. ficaram retidos Ele no fica contato ali. com a umidade, a serpentina está úmida, e drenaram para a bandeja. Daí vão para algum sistema de reaproveitamento que pode ser feito, reaproveitar aquela água para jardim, para alguma coisa, acumular num reservatório, ou então ela é descartada. Mas a bandeja ela continua com a possibilidade de a gente ter lá uma colônia. Contaminação. Com certeza. Então a nossa preocupação ela se estende além do filtro. Então o que a gente faz? A gente tem produtos que são colocados nesses elementos que têm contatos com o ar. São produtos biodegradáveis, porque também não adianta você colocar um produto agressivo que vai contribuir para o meio ambiente negativamente. E isso, não adianta a pessoa, eu vou fazer então em casa. Não é, isso tem que ser feito por um técnico. Você tem que abrir a máquina, tem que ter um cuidado, porque hoje as máquinas são todas de plástico, são grampos, você vai quebrar, com certeza você vai danificar o seu produto. Danificando depois você não vai ter o fechamento ar-condicionado. A gente compra um equipamento novo e procura mantê-lo dentro da condição de novo pelos anos de uso. Um equipamento doméstico de, sei lá, 15, 16 anos. Se tiver uma manutenção, ele pode ir muito além disso. Muito além disso. Com um resultado idêntico ao novo. Então, não deixar o equipamento, o primeiro ano é garantia, eu não vou fazer nada. Então, o equipamento começa a incrustar. É o grande erro. É o grande erro, é o grande erro. As pessoas não percebem, mas é o grande erro. Eu tenho um carro, comprei um carro na concessionária, se você não faz revisão, você perde a garantia. Mesma forma o equipamento, se você chamar a garantia para atender no período, não, mas isso aqui não está coberto, porque a manutenção não foi executada a contento. O fabricante tem uma norma específica que ele passa para nós, instaladores, que ele diz a manutenção deve ser feita logo em seguida a instalação, para evitar que ele incruste. Onde a gente tem, sempre a gente fala, né, que a manutenção, ela não encarece, ao contrário, né? Ela dá uma economia ao sistema, ao produto que você adquiriu, né? É difícil. Porque aumenta a duração. E não é só isso, a qualidade do ar que você respira, é a sua saúde que está em isso, jogo, não é só o equipamento. Eu vou garantir o equipamento, tal, vai durar mais, mas não é só isso. Você tem que respirar um ar de qualidade. Outra mania que a gente tem também é de não ler manual, né? Não lê. É difícil ler manual, né? Coloca na gaveta e quando der problema a gente fala, puxa, Aí vai dar uma olhada. Isso antes, né? Armando, vamos combinar uma coisa. Tem um pessoal que está interessado em saber algumas coisas a mais. Sim. Passa telefone, site, endereço, para esse pessoal estar procurando a Santana para tirar essas dúvidas, ou para contratação de uma manutenção. Então, nós temos um site que é o Santana Refrigeração e Ar-Condicionado, Santana Refrigeração Ar-Condicionado.business, escreve BUSNESS, .site. Lá você encontra um site da empresa. Nós temos o e-mail que é Santana Refrigeracal, né? @terra.com.br, ou então pode nos consultar pelo telefone, né? O 3686-0184. Legal. 3686-0184. Não decorei, não. Estou lendo na camisa do Terça. Então já fez propaganda antes Tá de fácil mim. de ver. Ele já veio preparado. Já veio preparado. Já veio né? preparado. O pessoal já está dando um zoom nesse bolso aí para estar vendo o telefone. A gente devia ter distribuído camisas aqui para todos, assim já ficava então mais ficava tudo igual. né? Muito bom. E o campo, a atuação de vocês? Eu sei que vocês estão aqui no município. Sim. Mas só São Paulo, Brasil inteiro? Não, a Como gente, que é? a gente até atende outros estados, mas a ideia é ficar dentro do estado de São Paulo, atender o estado de São Paulo, porque o estado já é grande, também, o volume. Exatamente. Mas a ideia é basicamente essa. A gente não faz só ar-condicionado, a gente faz também sistemas de controle de fumaça, sistemas de pressurização de escada que atende ao bombeiro, né? Sim, nós falávamos sobre isso. É interessante Então você não falar é só isso. ar-condicionado. Porque agora, com as novas regras do bombeiro, essa pressurização de escada, não são todos que conhecem e sabem. Sim. Né?
Então fala um pouco sobre isso. A pressurização, ela tem o principal objetivo de manter a escada como uma rota de fuga segura. Quando há o incêndio, acho que as pessoas às vezes não sabem, as pessoas não morrem por conta do incêndio, elas morrem por conta da tentativa de sair do prédio antes de todo mundo. Então começa a haver tumulto, um passa em cima do outro, a pessoa cai, perde o sentido, a fumaça acaba se diluindo pelo ambiente, o cara morre asfixiado e antes de morrer queimado. O objetivo desse sistema é que você tenha a escada com o ar externo captado em local onde não haja a possibilidade de entrar fumaça e manter uma pressão dentro da escada em torno de 5 milímetros de coluna d'água, que é uma pressão baixa, mas é suficiente para que a fumaça não entre quando você abre a porta para acessar a escada. Sim. Então você está no ambiente, você vai entrar na escada, você abre a porta. Quando você abre a porta, a tendência é a fumaça entrar junto com você, criar dentro da escada um ambiente cheio de fumaça, e aí as pessoas já não vê e acaba ficando tudo lá dentro. Não consegue respirar e acaba morrendo mesmo. O nosso sistema, que é um sistema que é aprovado pelo bombeiro, né? Não é um sistema criado nosso, não é patente nossa, mas é uma exigência nacional, é que a escada tenha um ventilador ou dois, dependendo da altura da edificação, que forneça um volume de ar, que é feito um projeto por nós também, e que atenda a essa capacidade de manter 2 ou 3 portas abertas. Por que 2 ou 3? Porque uma é sempre a do térreo, está aberta, permanente, e uma ou duas é quando você abre, o tempo de você entrar e a mola fecha. E aí o andar de cima vai fazer isso. Então, isso no caso das escadas enclausuradas. Isso, né? isso. Não tem janela. Não tem. As escadas, aliás, elas não podem ter janelas, as escadas de pedra. O que elas podem ter é um vidro aramado. Esse é permitido. Outro tipo de vidro não é, porque no caso de sinistro ela pode provocar um acidente, um estilhaço. Esse vidro aramado é só para poder entrar a iluminação. É só iluminação, ele não tem ventilação. Não, ele é fechado, é enclausurado. Para manter a pressão da escada, senão você não mantém. E essa pressão ela é mantida, como é que você sabe que vai manter 5 milímetros e não 50 milímetros, né? Porque a gente calcula um damper em cima automático com contrapeso, né, calculado também, que faz com que cada vez que a pressão subir além dos 5 milímetros, ele dê uma aberturinha e escapa um pouco de ar. Opa, chegou nos 5, fecha de novo e mantém o tempo todo. Esse sistema ele entra pelo sistema de detecção, acionado na portaria pelo botão ou na própria casa de máquinas por outro botão. E só é desligado na sala de máquinas. Não adianta você acionar e querer voltar porque não volta mais. Acionou, vai lá na sala de pressurização, onde está o ventilador, abre e desliga lá. Só lá que você vai conseguir. Legal. Esse sistema é elétrico? Esse sistema é elétrico e eletrônico, né? Nós temos uma central hoje que atende até 250 pontos numa única central. As centrais hoje são todas endereçáveis, elas têm o nome do ambiente que está com sinistro. Então aparece lá, sinistro na sala do diretor, escrito mesmo no display. Ela identifica. Então antigamente era só um número e você tinha que ter uma tabelinha. Número 1, putz, onde é que está a tabela? Quem pegou essa tabela sumia. Não, hoje você tem lá um display. No display já aparece. São as centrais endereçáveis. Você programa e acabou. Deu um problema num detetor, você não simplesmente não compra um no mercado e põe, não. Porque ele é endereçável também, ele tem que ter um número. Então você tem que ter uma codificação. Você tem que criar uma codificação, a gente tem o equipamento para fazer isso. Então a gente retira ele, descobre qual é o número, pega um novo, codifica o mesmo número e instala. Aí sim. Aí você substitui. Senão ele entra em conflito, porque ele está lá na central, consta o número 17. Você pôs um que aparece um outro número, ele não vai ler. Legal, muito bom. Amandio, acabou o nosso tempo. Que pena. Que pena. Tinha mais assunto. Mas vamos assumir o compromisso de qualquer novidade está trazendo para a gente. Mas com certeza, estou sempre à disposição. Positivo. E nós também lá, precisando da gente para uma consulta, para um bate-papo, uma conversa, só ligar. Quero agradecer a presença de vocês, ter vindo bater esse papo gostoso, trazer as novidades e as informações técnicas para o nosso telespectador. Deixar esse finalzinho para você fazer as vossas considerações.
Pessoal, agradeço a oportunidade e estamos aqui também para somar alguma coisa. Então, é aquilo que eu já falei. Precisando da gente, conte sempre com o nosso apoio aqui para uma consulta ou para algum serviço que seja necessário. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.